render o treinamento nosso aqui, nas nossas obras, seja de contenção ou talude, nós vamos ter aqui o que a gente chama de acesso por corda, para auxílio nas atividades auxiliares ou até mesmo principais. Não é sempre que a gente utiliza, mas dependendo nós vamos utilizar. Pode passar. Então o que é o acesso por corda? É a norma regulamentadora NR35, considera acesso por corda a técnica de progressão utilizando cordas com outros equipamentos para tanto subir, ascender ou descender ou se deslocar horizontalmente, assim como posicionamento no local da atividade do seu trabalho. Normalmente incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma independente. Um sistema é ligado no cinto e o outro é o sistema da corda dupla de proteção. Caso uma das cordas se rompa ou tenhamos algum problema, a gente fica automaticamente preso e evita um acidente fatal. Então esse é o objetivo do trabalho em corda dupla. Como nos nossos trabalhos aqui na obra, não vai ser tão em pé, porque o talude geralmente tem inclinações que variam entre 45, 60, 70 graus. Então é mais um recurso que nós vamos utilizar. Normalmente incorporando um sistema de segurança fixado de forma independente, com acesso e outro a corda de segurança utilizado no cinturão. Pode passar, por favor. Então a utilização da técnica de acesso por corda não é apropriada para quê? Levantamento repetitivo de cargas, movimentação contínua de pessoas a um local de difícil acesso, e as disposições do anexo não se aplicam nas seguintes situações: atividades recreativas, quer dizer, quem for subir Pão de Açúcar não se aplica para atividade recreativa, esportivas e de turismo de aventura, arboricultura, para subir em árvore, serviços de atendimento de emergência destinados a salvamento e resgate de pessoas que não pertencem à nossa própria equipe de trabalho. Pode passar. As atividades com acesso por corda são executadas de acordo com procedimentos em conformidade com as normas técnicas nacionais. A Associação Brasileira de Normas Técnicas foi reconhecida pela resolução do CONMETRO número 7, de 24 de agosto de 92, como o único fórum nacional de normalização e representação nos fóruns regionais e internacionais dessa normatização. Na execução das atividades com acesso por corda devem ser utilizados procedimentos técnicos, conforme estabelecido na norma ABNT-NBR 15595, que é a própria norma de acesso por corda, procedimento para aplicação do método. Então, quais são os profissionais que estão aptos a fazer? São os profissionais que são treinados pela nossa própria escola, a Progel. Nós temos na Progel pessoas que fazem a instrução e pessoas que me acompanham a campo para a gente fazer a atividade prática com um grupo de pessoas que estão com a gente, sem risco algum, porque nós somos especialistas na arte de fazer. Então a Progel disponibiliza em seu quadro efetivo profissionais legalmente habilitados para a execução dessa técnica de atividade de acesso por corda, conforme determina novamente a norma de trabalho em altura, que é a NR. Isso vocês têm que saber. Vocês vão ser perguntados pelo nosso amigo da fiscalização qualquer hora em campo, ou por qualquer pessoa. E vocês mais de uma vez, eu já perdi a vez quantos treinamentos eu dei, já estou cansado, quantos treinamentos eu dei, inclusive para a nossa equipe de NR35, que é o trabalho em altura. Esse mais específico em altura com acesso por corda. Então o pessoal trabalha quase que em pé, nos taludes. Aí, a gente está do lado de um talude. Talude é isso aqui. Eu não gosto de olhar talude, porque para mim tudo cai. Até se eu olhar esse aqui tem risco. Se a gente for fazer a coisa de acordo com a engenharia geotécnica, chega-se à conclusão que uma hora isso aqui está com fator de segurança de 1. Ou seja, instável, propício à ruptura. Pode passar, a gente focar no...
Profissional de acesso por corda, nível 1, que somos todos nós aqui, que subimos e descemos do talude com o apoio da corda. Geralmente na nossa atividade de talude é mais fácil a gente ir pela crista do talude e só descer. É bem mais simples e mais fácil do que subir. Porque a gente traz uma obra de talude feita geralmente de cima para baixo. Ou seja, a gente veste a obra pronta, a gente traz a obra pronta. De cima para baixo. Raramente você começa uma obra de contenção tratando o pé da obra. Raramente, mas não quer dizer que é impossível não. Então, acesso por corda é aquele de qualificação básica e possui habilidade para trabalhar com segurança dentro de uma variedade de sistemas empregados de acesso por corda sob a supervisão de um nível 2 ou nível 3. Que é uma pessoa simplesmente mais experiente do que quem faz a atividade. Nível 2 é aquele que ensina o pessoal a trabalhar. Nível 3 geralmente utilizado só em casos extremos de resgate de um indivíduo que possa ter problema. Mas até o treinamento de resgate que a gente faz em obra, um amigo pode resgatar o outro, trazendo a sua corda próximo da outra pessoa, atracando a pessoa e só descendo com a pessoa. É simples dessa forma, desde que esteja treinado e capacitado. Atribuições: realizar trabalho sob supervisão, ser responsável pela inspeção de todo o equipamento e seu pessoal, ser capaz de executar autorresgate e participar de resgate sob supervisão. Conhecer sistema de redução mecânica, que são as catracas de segurança. É que às vezes quando eu estou com uma corda, eu jogo o meu peso de 100 kg numa corda. Quando eu uso uma catraca, que eu uso duas cordas na catraca, o meu peso já é dividido por 50 kg. Se eu uso duas catracas, passando 4 cordas, o meu peso é reduzido a 25 kg. Quer dizer, praticamente eu mesmo com uma catraca consigo me acender sem fazer esforço excessivo, esforço físico. Pode passar. O N2, como está dizendo, possui uma qualificação intermediária, é aquele que ensina. Atribuições: supervisionar trabalhos verticais de simples acesso por corda somente em ambientes urbanos, no caso do trabalho sobre terra. Vamos dar produção aqui. O N3 é um profissional basicamente que é feito só no resgate, como havia dito. Pode passar. Então, durante a execução das nossas atividades em taludes de contenção, que a gente vai fazer, por exemplo, cortina tirantada ou solo grampeado, nós vamos praticamente colocar uma haste fixa na crista do terreno, cerca de 1,5 m da crista. A gente verifica se não tem nenhuma trinca de tração, para ficar fora da trinca. Porque se você coloca isso muito próximo da crista, o que acontece? Pode cair, né? Então a gente tem que ter um dispositivo de segurança, ou até mesmo amarrar em 1 ou 2 árvores. É um sistema de engaste. Até isso é possível. Mas geralmente a gente vai trabalhar nessa condição de postura ergonômica e de trabalho. Então, durante a execução da atividade, o trabalhador deve estar conectado pelo menos 2 cordas em pontos de ancoragem independentes, e os pontos de ancoragem da corda de trabalho e da corda de segurança devem ser independentes para que se estabeleça a redundância de segurança. Ou seja, 2 cordas por quê? Se uma falhar, você está engatado na outra. Simples assim. Porque quem tem uma, tem só uma. Se a corda quebrar, o que acontece? O cara cai. Agora, se você tem 2, uma dá problema, a sua chance de segurança é muito maior. Por isso que a gente, teoricamente, hoje em dia, a favor da segurança, se trabalha com a corda dupla. Os pontos de ancoragem na corda de trabalho e da corda de segurança devem ser independentes para que se estabeleça a redundância de segurança. Entretanto, as 2 ancoragens podem ser ligadas uma a outra para a segurança adicional. Quer dizer, 2 pontos de ancoragem, 2 hastes, uma corda em cada haste. Podem ser independentes, ou você pode pegar a corda dessa haste com a corda dessa haste, fazer um nó de coelho e juntar as 2 cordas em uma só.
Mas você continua com duas cordas. Vai passar. Então, basicamente é isso que eu expliquei. Ó. Tem os dois pontos de atracação, uma corda em cada ponto. Esse ponto, nós que somos experientes da arte, já sabemos, sem fazer muita conta, a condição para resistir a 2 toneladas. Quanto pesa o Nares aqui? 100 quilos. Não, eu quero 100. 300 ainda não, só depois da bariátrica. Então, se eu peso 100 quilos, quanto que isso aqui está aguentando? 2.000 quilos. Quer dizer, o fator de segurança é 20. É um exagero. Mas é melhor pecar pelo exagero a favor da segurança dos nossos colaboradores e funcionários. E mais, aqui aguenta 2.000 quilos, aqui aguenta 2.000 quilos. Então, os dois sistemas são quase 4.000. E essas duas cordas podem ser independentes. Como eu expliquei, pode juntar aqui no meio e descer uma corda só. Olha lá, assistente. A execução da atividade com o trabalhador conectado a apenas uma corda pode ser permitida se atendidos cumulativamente aos seguintes requisitos. For evidenciado na análise de risco que a gente faz na hora de fazer o serviço, o uso de uma segunda corda. Então é óbvio que você vai lá e você vê se o cara está trabalhando com uma ou duas cordas. Se estiver trabalhando com duas, que é a lei maior a segurança. Que sejam implementadas medidas suplementares previstas, se a análise de risco contemplar, que garantam um desempenho de segurança no mínimo equivalente à formação das duas cordas. Vai pra cá. Há raras situações de trabalho onde a exigência da segunda corda pode gerar riscos maiores. Nestes casos excepcionais, se evidenciado o risco de se trabalhar com duas cordas, devem ser implantadas medidas suplementares de segurança que compensem a ausência da segunda corda. Ou seja, pontos de atracação independentes. Como exemplo, podemos citar o uso de redes de proteção contra a queda abaixo do local onde se envolve a atividade. Ou seja, se o cara tem risco de queda, na hora de trabalhar é igual o trapezista de circo. Se ele vai fazer pirueta sem corda, qual a segurança que ele vai ter? Só se ele tiver uma rede de proteção para ele não cair lá embaixo e morrer. Pode passar, essas coisas. Medidas e métodos de aplicação. Necessita de um colaborador, técnico de segurança ou encarregado, além do executor da atividade, para supervisionar a execução da mesma. A ancoragem consiste em 2 ou mais hastes, pós-análise preliminar de riscos, cravadas em solo. Utiliza as hastes do tipo tubo ROR, de andaime ou similar, hastes de ferro podem ser utilizadas como forma de atracação, com capacidades para suportar de 600 quilos a mais carga, 600 a 2.000 quilos, com hastes que variam em torno de 1 metro, 1,5 metro. O responsável pela atividade, que no caso é eu, é o encarregado de frente, é o chefe de produção, é o encarregado de geotecnia, ele deve certificar que o cravamento do tubo metálico galvanizado de 2 polegadas siga corretamente o protocolo de acordo com aquela figura anterior que estava lá registrada. Volta a figura lá, só para a gente ver. Está bem? Mais, não, volta mais mesmo. Volta, aqui, volta. Volta. Mais um. Agora agarrou. Aí, outra. Aí. Tá vendo a figura aqui, ó? Geralmente é uma de 1,5 metro, fica metade dela cravada e outra metade para fora para servir de apoio. Volta lá agora onde você parou. Ela ali, ela é ficada inclinada no solo? Pode ficar inclinada, do jeito que for, depende de você ter segurança que ela resiste. E geralmente essas áreas são ensaiadas antes de você descer. Por quê?
Se você não tiver segurança daquela haste que você colocou, se ela vai de fato segurar, para que você vai arriscar a sua vida? Então você deve ter a consciência de calcular e ainda assim fazer uma prova de carga na haste para ver se ela aguenta o teu peso. Ou 10 pessoas do seu peso, que é o que a gente leva ao extremo. E como é que eu faço essa prova de carga? Como é que eu faço a prova de carga dessa haste? Hã? Gente, as pessoas racionais são fantásticas. Se eu pôr um peso de 200 kg em cima, uma tela, ou uma coisa que pega um tambor de 200 kg, amarrado numa corda, amarrar na haste e jogar lá para baixo e aguentar, é óbvio que vai aguentar o peso de um homem de 100 kg. Porque se eu lançar um tambor de 200 kg a uma altura de 1 metro, da física ele tem que peso igual a massa vezes gravidade, ele peso igual a força. A massa 2.000 vezes 9,81, você transforma aqui 200 quilos, dependendo da distância de queda, em capacidade de peso superior aos 200 quilos, chegando a 800 quilos, e aguenta. Se aguentar, eu estou tranquilo. Agora, e se eu jogar o peso e a haste mexer ou sacada? É óbvio que a prova de carga que eu fiz não aguenta, aí eu vou ter que reforçar a ponto de criar uma estrutura que consiga aguentar. Então vamos seguir em frente. Deu para entender aí, ó? Pode seguir. A estabilidade da haste do tubo metálico, da validade de 2 polegadas, deve ser verificada antes e durante, e tendo um novo reinício das atividades pós o almoço. Geralmente, quando essa haste está cravada, a corda deve ser posicionada na parte inferior do chão, nunca na parte superior, que o ponto de cisalhamento com a crista fica pronunciado e pode cortar a corda. Então a parte correta é assim que eu quero que vocês trabalhem com a corda na parte inferior da amarração. Pode passar. A corda deve ser amarrada na base do pé da haste ou tubo metálico galvanizado de 2 polegadas, sendo que a haste deverá ser marcada no local correto da amarração da corda. Demais itens pertinentes a acesso por corda devem estar de acordo com as normas vigentes. Nos locais onde houver contato direto da corda com quinas vivas do terreno onde corta a corda, deve ser utilizada a proteção da corda. A gente nunca deve deixar a corda em contato direto com o chão. Sempre que ela tiver uma quina viva ou durante a crista, nós devemos proteger a corda com alguma mangueira de borracha, com alguma proteção especial que você vista a corda por dentro, justamente para não ter atrito com o solo a ponto de recortar e cair. Quando a rocha do talude apresentar alto índice de fraturamento, fratura for quebradiça, a perfuração só poderá ser realizada após a tela de proteção ser rolada e presa primeiramente na última linha de chumbadores. Pode passar o próximo slide. Os testes das ancoragens serão realizados de forma aleatória, com utilização de dinamômetro com capacidade de carga de 1.500 kg. As cargas serão aplicadas em estágios até atingir a carga máxima e os resultados devem ser registrados. As ancoragens que obtiverem deslocamentos significativos para seu arrancamento serão invalidadas. Ou seja, se eu fizer um teste de carga e eu perceber que a minha haste se movimentar, aí eu abandono ela e faço um novo teste numa nova haste, numa melhor condição, até eu ter certeza que vai dar certo. Devem se adotar medidas preventivas em todos os trabalhos realizados com risco de queda, visando garantir a segurança de todos os colaboradores envolvidos na execução da atividade. Pode passar por favor. Então aqui nós estamos vendo de novo um talude igual a esse que está atrás de vocês numa obra, onde na haste, que eu vou testar a haste que está em campo, eu vou amarrar o meu dinamômetro e com o auxílio do meu tifório eu vou tensionar a haste, tentando quebrar essa haste. Se ela suportar 1.500 kg, está evidenciada que toda a homogeneidade do meu terreno vai suportar aquela carga da qual
está prevista para fazer a haste. Pode passar. Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui era para ser um vídeo, não sei se funciona como vídeo. Funciona? Se der play, ele anda? Que pena, mas não tem problema não. Então aqui era só mostrando, tá vendo as hastes instaladas aqui, ó. Aqui, uma vez também eu usei a tela metálica de 200 kg, amarrei num tubo desse e lancei ela aqui nesse buraco aqui. E nem mexeu a haste. Isso prova que a haste com um cálculo teórico que eu calculei com 70 centímetros ancorado no terreno para essa situação, serve para as demais hastes de toda a obra. Vamos para frente. Então as cordas utilizadas devem atender os requisitos das normas técnicas nacionais. Então geralmente a gente usa essa corda com a alma composta de centenas de fios de poliamida, e uma corda dessa resiste à tração a algo em torno de 2 toneladas de ruptura. Ela rompe com 2 toneladas ou 2.000 quilos. Lembrando que vocês pesam até no máximo 100 quilos. Perfeito? Pode continuar. A seleção de corda apropriada para uma tarefa considera os seguintes critérios: resistência da corda, desgaste, abrasão, reação a produtos químicos, radiação ultravioleta, sujeira e contaminantes. O desempenho da corda em condições de umidade, temperatura, condições climáticas e sujeicidades. Resistência da própria corda à torção e a sua própria rigidez. Facilidade para realização de nós. Compatibilidade da corda com todos os dispositivos que precisam interagir com ela, e em especial o seu diâmetro. Os equipamentos auxiliares que a gente usa devem ser certificados de acordo com as normas técnicas nacionais ou, na ausência dessas, de acordo com as normas técnicas internacionais. Então aqui nós estamos vendo um modelo de placa de ancoragem, um ascensor que é usado para a gente subir no talude, uma polia simples que a gente usa para dividir o nosso peso em dois e aliviar a nossa carga para facilitar ou descer ou subir, ou levantar algum material adicional. E o próprio descensor, que é só para fazer a descensão. Pode passar. Os equipamentos auxiliares não são classificados como equipamentos de proteção individuais, que são abrangidos pela norma regulamentadora número 6, que fala sobre... Brilhou. É isso que vocês vão ser perguntados em campo na auditoria. O que é NR6? A NR6 trata de quê? Equipamento de proteção individual. Em resumo, o que é o equipamento de proteção individual? Capacete, abafador, óculos, máscara, uniforme, colete, perneira e botina. Nas áreas nós temos que trabalhar com todos os EPIs. E quando em trabalho em altura, com cinto paraquedista, com talabaste, duplo para andaimes e os acessórios que eu mostrei aqui para atividade em corda dupla. Então essa é a situação mais radical de um talude praticamente a 90 graus em rocha, onde o funcionário sobe e desce, seja para perfurar, seja para injetar o chumbador no furo, ou seja até mesmo para protender um tirante. Perfeito? Podemos passar para o próximo slide. Os equipamentos de segurança em corda devem ser inspecionados nas seguintes situações: antes da sua utilização, periodicamente, com periodicidade mínima de 6 meses, e para essas inspeções deverão ser utilizados checklists apropriados que a gente tem, que é para ver a corda está arranhada, a peça está enferrujada, tem algum problema visual do cinto de segurança, alguma costura. A gente vai avaliar isso como rotina com a nossa equipe no dia a dia da obra. Foco, Paulo. Registro dessas inspeções fornecerão evidências da sua realização.
Os empregadores devem assegurar que essas tarefas sejam realizadas regularmente para eliminar a possibilidade de usar artigos danificados. Como orientação, podem ser utilizadas listas simples de verificação, checklist. A vida útil da corda e dos equipamentos irá variar de acordo com a intensidade de utilização e ambiente a que estão expostos. Consultar sempre as instruções do fabricante dos materiais. As cordas possuem uma marcação individual, permitindo a sua rastreabilidade. A marcação deve conter o lote, comprimento, tipo, diâmetro. Essa informação é comumente incluída na extremidade da corda ou por uma marcação de código de cor. Vamos embora da produção? Vai acabando. Independente do tempo de uso da corda, ela deve ser descartada quando uma corda deve ser descartada. Verificada a ação considerável da abrasão na própria corda, ou seja, a corda está horrorosa. Eu vou usar uma corda horrorosa para trabalhar? Visto que a minha segurança está em risco? Claro que não. Eu tenho direito, inclusive direito de recusa. Eu tenho que me negar a trabalhar numa situação que visualmente eu me enxergar que não é segura para eu me expor à atividade. Então quem tem que se preocupar com a segurança da gente primeiramente? Sou eu? Quem tem que se preocupar com a segurança de vocês? Vocês mesmos. Então vocês não vão estar fazendo nada de errado a ponto de vocês verem os equipamentos que vocês estão utilizando se estão nas melhores condições possíveis de trabalho. Se não tiver, basta parar a atividade, passar para o seu superior imediato e tomar a decisão da troca. Isso é algo absolutamente simples e que a boa fé e a boa conduta nos mandam. Ocorrência de dano localizado na capa. Quando você pega uma corda e vê ela cortada na superfície dela, óbvio que ela está com problema. Nós temos que descartar esse trecho. For submetida a um severo choque mecânico. O que é choque mecânico, gente? Quando você tem uma corda, sem querer teve algum problema, que cai um peso nela, ela esticou em demasia em um tempo muito rápido. Ela passa a ter uma fadiga e um risco de ruptura maior. E quando houver a suspeita de contaminação química no próprio equipamento ou de qualquer outra natureza. O que é uma contaminação química na corda? Quando sem querer você armazenou a corda inadequadamente junto com produtos químicos, com óleo, com graxa. A graxa vai impregnar na corda e vai agir de maneira que a gente não quer, diminuindo o tempo de vida da corda. Então, equipamento de proteção tem que ser cuidado e guardado em locais adequados e tem que ser seu, para você cuidar daquilo, da sua atividade, do seu trabalho. Vamos para o próximo. A análise de risco, que vocês vão ouvir falar isso todo dia, toda hora, em toda obra, qualquer atividade que vocês forem fazer, você vai ter que fazer uma análise de risco da atividade que vai ser desempenhar. Análise de risco nada mais é, vamos supor, você é da Progel? Qual é a sua função na Progel? Você sabe, pelo menos? Ajudante. O ajudante é aquele cara que ajuda tudo. Então, você vai passar por determinadas situações no seu dia a dia que você vai ter que fazer análise preliminar de risco para a tarefa do dia que você for executar. Por exemplo, se você for escavar uma vala, você vai ter que analisar qual o risco que você tem de escalar uma vala. Qual o risco que você tem de escalar uma vala? Um exemplo. Não é questão de saber, fica calmo. Você vai escavar uma vala. Quando você fala não sei, que para você... Quando você fala não sei, que para você que é jovem não tem risco nenhum. Quando você fala eu não sei que risco eu tenho, isso já é uma autoafirmação sua que não tem perigo. Mas de novo, quando eu vou escavar uma vala, qual o risco que eu tenho? Você acabou de falar aí. Queda, corte. Não, eu estou aqui para ensinar, não tem que ter vergonha. Então, quer dizer, você tem risco de choque elétrico se você pegar um cabo energizado em uma vala. Aquela história, você nunca acredita que vai acontecer na vida. O quê? Só eu, na obra, assim, tomando conta, já peguei uns 5 cabos, não elétricos, mas cabo que passa de transmissão de dados.
Mesmo a gente tendo todo o cuidado, quanto menos espera, você tem o risco escondido. Então, prever e analisar e ficar de olho quanto para ir correto e ter cuidado para não escorregar, risco de queda, para não ter lombalgia. O que é lombalgia? Dor nas costas. Você não pode aqui as costas para escavar, sempre usando o joelho. Ficou bom ainda, hein? Hã? Quase. Você não pode nunca. Vocês vão ver, vocês vão lembrar de mim. O dia que vocês estiverem na obra, pegando um saco de cimento assim, não, o fiscal dá ataque. Como é que a gente pega um saco de cimento com o joelho? Se possível, sempre com 2. Não, que 2, 4, hoje em dia, exatamente por quê? Quanto mais colegas envolvidos numa atividade, menor esforço excessivo vocês vão ter. Quer dizer, a sacanagem é você ver um colega seu correndo né? O cara está carregando peso, ninguém ajuda. Ou então usar ferramentas, alavancas, para transportar uma barra de aço, que um pega o carrinho de mão, justamente para fazer análise de risco da atividade. Então, só seguindo para não sair muito da ideia da forma, por interferência externa, entende-se que influências ambientais, emanações de gases, derramamento de substâncias sobre as mesmas, arestas, bordas cortantes, superfícies quentes, projeção de objetos, superfícies onde a temperatura pode variar significativamente, etc. Mudou o slide? Nas atividades próximas a sistemas energizados ou com possibilidade de energização. Acabou de falar aí o risco de pegar, na hora de escavar uma vala, a ocorrência de energia elétrica. Quando identificado o risco elétrico, na elaboração da análise de risco, como por exemplo, contato com sistemas energizados, descargas elétricas, atmosféricas, influência de campos eletromagnéticos e arcos e formação de arco elétrico, chamado arco voltaico, devem ser adotadas medidas preventivas segundo as normas pertinentes. Ou seja, se eu estiver fazendo corda dupla próximo do poste elétrico, eu posso arriscar fazer encostado numa rede de alta tensão de 13.000 kVA? Não. Por quê? Eu não preciso nem encostar na energia para o raio sai de 7 metros de distância e te atinge. Ele faz terra. Então, até isso tudo a gente tem que observar na análise de risco. Estou trabalhando num talude, tem energia, tem poste passando? Não, ótimo, acabou. Não tem risco de choque elétrico. Quando ocorrer passagem de corrente elétrica de grande intensidade na corda, apesar desta corda parecer visualmente íntegra, esta deve ser descartada, pois perda considerável da resistência mecânica. Ou seja, até a corda pode sofrer com a exposição ao curto elétrico e a passagem da energia elétrica. Pode passar aí para a gente ver. Condições impeditivas. Além das condições impeditivas identificadas na análise de risco, o trabalho de acesso por corda deve ser interrompido imediatamente em caso de ventos superiores a 40 km por hora. Quer dizer, se você está trabalhando numa corda, vem uma rajada de 40 a 50 km por hora, você vai ficar pendulando na corda, esperando o vento passar, você para a atividade, fica quietinho, vai para um lugar seguro e depois que passar a ventania você volta a trabalhar. Deve haver no local de trabalho anemômetro para monitorar essa condição. Anemômetro é um aparelhinho desse tamanhozinho que você compra na internet aí por R$50, só para medir a velocidade do vento. Mas gente, nós também temos que ter bom senso. Está ventando aí fora hoje? Olha aí, olha a árvore. O vento é mais que 40 km por hora? Óbvio que não, pô. 40 km por hora é você andando no carro 40 km por hora e bota a cara para fora. Você vai sentir aquele vento de 40 km por hora. Então a gente teria que ser um pouco racional de que um dia que não estiver ventando, você vai medir vento com anemômetro, você vai medir o vento zero. E nem vai rodar a ventoinha. Só que é isso que eu defendo, o bom senso da gente como trabalhador, como engenheiro de segurança, como técnico de segurança, como funcionário, adotar algumas posturas que são lógicas e que tem que ter bom senso. Pode passar o slide.
justificar a impossibilidade do adiamento dos serviços mediante documento assinado pelo responsável pela execução do serviço. Quando o responsável, por alguma razão, achar algum impeditivo de não executar o registro, ele deve registrar num diário de obra, uma coisa bem simples, para que os superiores, para que a equipe fique ciente de qual o risco ele está se apresentando para poder fazer a correção adequada. Elaborar a análise de risco complementar com a avaliação dos riscos, suas causas, consequências e medidas de controle, efetuada por equipe de trabalho ou na inexistência deste, pelo responsável pelo cumprimento desta norma, anexada a justificativa com as medidas de proteção adicionais aplicáveis assinado por todos os participantes. Implementar medidas adicionais de segurança que possibilitem a realização das atividades em corda dupla. Ser realizada mediante operação assistida pelo supervisor das atividades. Pode passar? É o último slide. Acabou a apresentação da corda dupla. Obrigado, tá? Boa, né? Agora, eu estou